Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Olha o verso 12: enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e também os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado. Na versão atualizada diz povo de dura cerviz, que significa povo de pescoço duro, para que não te consuma eu no caminho. Verso 4: e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dizes aos filhos de Israel: povo obstinados és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Verso 6: então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Diga assim comigo: tenda da congregação. Tenda da congregação. Muito bem. Verso 8: aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvens, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca apartava do meio da tenda. Verso 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem me has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me fazes saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Diga assim: esta nação é o teu povo. Diga de novo: esta nação é o teu povo. Verso 14: diz, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então diz-lhe: se a tua presença não for conosco, não façais subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém? Podemos sentar. Eu quero meditar com vocês num assunto muito importante: a presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Diga-se comigo: a presença de Deus. Então fala bem forte: a presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Esse texto que nós lemos aqui, queridos, relata um dos momentos mais tristes da história de Israel. Deus havia feito um grande milagre
operado maravilhas extraordinárias no meio daquele povo. Eles estavam 400 anos escravizados ali no Egito, e Deus tirou aquele povo aqui do Egito com mão forte, com mão poderosa. O exército do faraó era o exército mais poderoso da terra naquele tempo, e Deus tirou o povo ali com poder extraordinário, e o povo viu o exército do faraó perecer no meio do mar, e eles passaram em seco no meio do mar, viram as maravilhas de Deus. O Senhor, durante o dia, Ele colocava uma nuvem para aplacar o sol e a alta temperatura no deserto, e à noite Ele colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo. No deserto é muito inóspito, irmãos, aonde a temperatura chega a quase 50 graus durante o dia, e à noite a temperatura é abaixo de zero. Então o deserto é praticamente inabitável, mas Deus sustentou aquele povo com grande poder ali no deserto, e mandava comida dos céus todos os dias, mandava água, fazia brotar água da rocha. Deus fez milagres, mas o povo se rebelou contra Deus no deserto. No texto que nós lemos aqui, principalmente no capítulo anterior, no capítulo 32, vai dizer que Moisés sobe ao monte Horebe, à colina do monte Sinai, para falar com Deus. E Moisés fica 40 dias ali no cume do monte para falar com Deus. E o povo durante esse tempo se rebela contra Deus. E a Bíblia diz que eles pedem a Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés, que fizesse outros deuses para eles adorarem, porque Moisés estava longe, não voltaria, e eles precisavam adorar um Deus. Olha só, irmãos, grandes maravilhas Deus fez no meio daquele povo, e aquele povo começou a virar as costas para Deus, e começaram a buscar outros deuses de idolatria. E a Bíblia diz que quando Moisés estava descendo do monte, ele ouve um alarido, um barulho, e o próprio Deus falou: desce, Moisés, porque o povo que eu tirei do Egito, o teu povo, ele já não nem disse que era o povo dele, ele disse que era o povo de Moisés. O povo que tu tiraste do Egito se rebelou contra mim. E Moisés, quando desceu, viu o povo adorando o bezerro de novo. Veja a situação, queridos. E aí Moisés quebra as tábuas da lei que Deus havia escrito com o seu próprio dedo ali, as tábuas dos mandamentos, e se indigna com a oposição daquele povo, de tal maneira que Moisés nem quis ficar mais no meio do povo. Naquele dia morreram 3.000 homens à espada por causa da rebeldia. E Moisés, naquele momento, ele arma sua tenda fora da congregação, porque aquele povo havia virado as costas para Deus. E aqui eu quero compartilhar alguns fundamentos para que a gente possa entender a importância da presença de Deus, e quando a consequência de que Deus vai embora e nos deixa sem a sua presença por causa do pecado. Vamos entender bem o texto para que possamos meditar sobre a importância da presença de Deus. Primeiro, veja aí no capítulo 32 que lemos, olha o verso 7 e o verso 8. Olha que maravilha para entendermos a questão da presença de Deus e a sua importância. Primeiro, verso 7 e verso 8, diz assim: tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Diga-se comigo: tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía fora da tenda da congregação, fora do arraial, e todo o povo se levantava, cada um de pé
dele entrar na tenda. Primeiro princípio que você precisa entender é que o pecado afasta a presença de Deus. Não tem como eu ter uma vida dúbia com Deus. Ou eu agrado a Deus, obedeço a sua palavra, me esforço para andar em santidade, me esforço para servir a Deus em fidelidade, ou a presença de Deus se afasta de mim. Não dá para conciliar, não dá para viver uma vida no mundo e uma vida com Deus. Não dá para conviver com Deus e com o pecado. Para que possamos ter uma vida com Deus, precisamos renunciar ao pecado. Quando Moisés chega no arraial e verifica que o povo estava em pecado, no primeiro momento ele se afasta do povo e coloca sua tenda fora do arraial. Por quê? Porque o pecado não coaduna com Deus. Deus não nos dá parcimônia com o pecado. Ou seja, para que eu possa andar com Deus, eu preciso renunciar ao pecado. Essa é uma primícia fundamental na vida do cristão. E quando a gente vê a história aqui do povo de Israel, Deus fez grandes milagres. E quantas pessoas a gente tem visto hoje, meus amados? Pessoas que Deus fez algo extraordinário na sua vida, fez algo tremendo na sua vida, na sua família, e ela virou as costas para Deus. Hoje vive uma vida dissoluta, vive uma vida longe da presença de Deus, e parece que tudo que Deus realizou na sua vida se tornou nulo, se tornou sem importância. Raramente você vê alguém que está afastado e diz assim: eu preciso voltar, Deus fez muitas coisas maravilhosas na minha vida, eu preciso voltar. Raramente você vê alguém assim. A maioria daqueles que viraram as costas para Deus, estas pessoas não reconhecem o quanto Deus realizou e ainda realiza na vida desta pessoa. Portanto, nós precisamos entender, não dá para conciliar. Nós precisamos rejeitar o pecado para agradar a Deus. Esse tipo de palavra hoje em dia não está mais em moda, viu, irmão Genival? Porque falar contra o pecado hoje em dia não dá ibope. Não dá ibope. É melhor falar em bênção. É melhor falar com, como é que é o nome do pastor? O Vanderlândia. Com o Vanderlândia, Deus está me mostrando um Toyota zero aqui na mão do irmão. É isso que o povo quer ouvir. É isso que o povo quer ouvir. Deus está me mostrando uma casa nova para o pastor Miguel. É isso que o povo quer ouvir. Mas falar que precisa deixar o pecado, ninguém quer ouvir. Mas esse povo aqui é um povo obediente à palavra de Deus. Quem concorda? Amém? Levanta a mão e diga assim: eu sou obediente à palavra de Deus. Amém? O segundo princípio que eu preciso introjetar no meu coração é: a ira de Deus se acende pela prática do pecado. E aí eu tenho que fazer uma pergunta muito básica para os irmãos: pecado tem consequência, sim ou não? Sim. Pecado tem consequência, sim ou não? Sim. Desobediência tem consequência, sim ou não? Sim. Claro. Em toda a história bíblica você vai ver isso, que todos aqueles que pecaram sofreram duras consequências, mesmo sendo escolhidos de Deus. Lembra de Davi, o tanto que ele sofreu pela desobediência? E o pecado acende a ira de Deus. Veja o versículo 9 e o verso 10 do texto, Êxodo 32, verso 9 e 10. Se quiser projetar aí para nós, Êxodo 32, verso 9 e 10. Leia, vamos ler. 32, 9 e 10. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, capítulo 32, verso 9 e 10. Diz assim: tenho visto a esse povo, e eis
deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Eu vou brotar de ti uma nova nação. Eu vou exterminar esse povo do pescoço duro. Então o pecado acende a ira de Deus. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. Então Deus se indigna contra o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, irmãos. Tem um testemunho do irmão que eu ouvi essa semana, que ele entrou numa boate e ali ele começou a sentir ali que ele estava se queimando como se ele estivesse no inferno. E aí ele saiu dali correndo, entrou na igreja e reconciliou-se. Por quê? Porque o pecado acende a ira de Deus. É por isso que eu estou falando para vocês que o pecado tem duras consequências. E ninguém vai me convencer, irmão Genival, que pecar é ruim. Pecar é bom. Pecar é bom. Pastor, o senhor está pregando heresia? Não, não estou pregando heresia não. Pecar é bom. Mas eu vou explicar. É bom para agradar a carne. É bom para agradar a carne. É. Então quando a pessoa agrada a carne, ele está realmente recebendo aquilo que o pecado proporciona. Por quê? Porque o pecado coaduna com a natureza carnal. E todos nós, irmãos e irmãs, prestem atenção, porque isso é muito importante nós entendermos para a gente alcançar uma maturidade espiritual. Todos nós temos uma natureza carnal. Ninguém é super crente, ninguém é inteiramente espiritual. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos natureza carnal. Agora, certa vez, um moço veio perguntar a um sábio sobre a questão da natureza carnal, sobre a questão dos dois leões que estão dentro de nós, o espírito e a carne. Ele perguntou: como que eu faço para deixar de alimentar um e alimentar o outro? Aí o sábio disse assim: depende do seu apetite. Se eu alimentar a carne, ela vai querer cada vez mais apetite. Se eu alimento o espírito, a minha carne vai ser mortificada. Eu costumo dizer assim de forma bem popular, que o crente tem que ser que nem pastel de feira. Sabe como é que é um pastel de feira? Pouca carne, cheio de óleo. O crente tem que ser que nem pastel de feira. Pouca carne, muito óleo. Por quê? Porque se eu alimentar o meu espírito, a carne vai ser fraca. O diabo não vai ter poder sobre mim. Aí eu faço uma pergunta para vocês que é fácil de responder. Vai cair no Enem essa pergunta. Quem responder essa pergunta passa no vestibular, pastor Miguel. O diabo conhece a sua fraqueza, a minha fraqueza, sim ou não? Sim. Conhece ou não conhece? Ele conhece, ele sabe o meu ponto fraco. Se eu sou assim, muito atraído por dinheiro, ele vai deixar um dinheirinho de alguém ali. Fácil, eu vou ficar louco para pegar aquele dinheiro que não é meu. E assim outras áreas, cada um tem uma fraqueza. Não é? E aí, meu irmão, pensa, o diabo não brinca. Lembra que lá no Monte da Tentação, em Mateus capítulo 4, como ele tentou Jesus de todas as maneiras, foi assim ou não? Então o diabo conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. E Deus abomina o pecado. Fala assim comigo: Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Por isso é que nós
aquilo que me afasta de Deus. Vamos falar isso de novo? Coragem para romper com tudo aquilo que me afasta de Deus. Lá no Pará, o nosso querido irmão Miguel, lá no Pará. Lá no Pará tem uma tal de cunha. Vocês conhecem a cunha? Quem conhece a cunha? Para que serve a cunha, pastor Miguel? O lenhador bate na madeira, quando ele bate ali, ele coloca a cunha. Para que é? Para cada vez ele ir abrindo mais a lenha até conseguir rachar tudo. O diabo, quando a gente dá um vacilozinho, ele já coloca uma cunha lá. Ele coloca uma cunha lá, sabe para quê? Para que cada vez mais ele vai abrindo, ele vai entrando. Quando pensa que não, cadê o irmão fulano, cadê a irmã ciclano? Já está lá no Rock in Rio, já está lá na boate não sei o quê, já está nos bares da vida. Rapidinho ele consegue. Ele é estrategista, irmãos. O diabo não dorme. Fala comigo assim: o diabo não dorme. Fala de novo: o diabo não dorme. Eu estou falando sério, não dorme. E aqui é preciso nós termos coragem para romper com o pecado. Olha o texto bíblico aí, Êxodo capítulo 33. Se quiser, coloca lá para nós lá o rapaz da mídia. Êxodo 33, versículo 5 e 6. Olha o que diz a palavra de Deus, o texto que nós lemos. Porquanto Moisés tinha dito, o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel que eles são obstinados, são rebeldes, e se no momento eu subir no meio deles, eu vou consumi-los. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que saibam o que hei de fazer. Versículo 6 diz assim: então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte. Olha, e aqui o autor está falando dos atavios, mas aqui é bom que se diga que ele não está falando que é pecado usar algum atavio, algum enfeite, um colar, coisa tal, não, um brinco, não. Ele está falando que aqueles atavios representavam a idolatria daquele povo, porque eles usaram aqueles atavios de ouro para forjar um ídolo. E olha, irmãos, é preciso nós termos muito cuidado, que muitas vezes a gente coloca pessoas no lugar de Deus, que são mais importantes do que Deus, e Deus rejeita a idolatria. Muitas vezes nós fizemos isso com os cantores gospel, com pregadores gospel, e nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque Deus não aceita isso, e é preciso nós termos coragem para romper com tudo aquilo que é motivo de queda, tudo aquilo que nos afasta de Deus, que é motivo de nós não estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor tem que estar no centro da nossa vida. Deus tem que estar no centro da nossa vida. Nós precisamos ser cristocêntricos. Diga assim: eu sou cristocêntrico. As irmãs falam: eu sou cristocêntrica. Fala os irmãos: eu sou cristocêntrico. Os irmãos, vamos lá: eu sou cristocêntrico. Os irmãos estão com alegria, meu Deus. Vamos de novo. Vamos lá: eu sou cristocêntrico. Amém. A torcida do Vila Nova está mais animada. E olha que está quase caindo para a terceira divisão, né? Mas louvado seja Deus. O que eu aprendo aqui, queridos, é que Deus, o Senhor Jesus, tem que estar no centro da minha vida. E eu vou citar algo no cotidiano para vocês entenderem. Quando eu faço algo que desagrada a Deus, eu digo assim: Jesus, dá uma afastadinha aqui, porque agora
é eu que não é o servo de Deus, não. É o divino que está no controle agora. Entendeu? Quando eu ajo na carne, eu desagrado a Deus. Quando eu ajo com a minha natureza humana, eu desagrado a Deus. Então é preciso nós entendermos que temos que ter coragem para romper com tudo aquilo que desagrada a Deus. O quarto princípio é: nada substitui a presença de Deus. Fala comigo assim: nada substitui a presença de Deus. Veja o texto bíblico aí, olha, vamos ler. Êxodo 33, verso 12. Nós lemos esse texto, olha o verso 2. Diz assim: eu enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, para uma terra que manda leite e mel. Deus disse para Moisés: olha, eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac e Jacó, mas eu não vou com esse povo, porque esse povo é rebelde, eu não vou com eles, eu vou enviar um anjo e vou garantir a vitória. Irmãos, tem igreja aí que tem anjo lá atrás, tem anjo atrás do culto, tem anjo para todo lugar, não é? E uma promessa dessa, muita gente acha bom, né? Deus fala assim: eu vou mandar um anjo. Muita gente acha bom, mas Moisés disse: não, Senhor, um anjo é muito bom, um anjo é poderoso, mas nada substitui a tua presença. E olha que um anjo, irmãos, um anjo só. Quando Ezequias orou a Deus ali, com o coração quebrantado, ele apresentou a carta afrontosa de Senaqueribe, o grande rei da Síria, que tinha dominado toda aquela região da Palestina, um rei poderoso. O rei mandou uma carta afrontosa para Ezequias, dizendo assim: se renda, Ezequias, se renda, nenhum Deus pode te livrar da minha mão. Aí Ezequias, quebrantado, apresentou aquela carta a Deus e disse: Senhor, esse rei está afrontando a ti, dizendo que não tem Deus que pode me livrar da mão dele. O Senhor é poderoso, faça alguma coisa, Senhor. Deus naquele dia, irmãos, enviou um anjo só, não foi um exército de anjo, não, foi só um anjo. E naquela noite o anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios. Um anjo só. Então o anjo é muito poderoso. E Moisés disse assim: Senhor, o anjo é muito bom, mas não substitui a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não deixe que a gente vá. Nós precisamos da tua presença. Diga assim: nós precisamos da tua presença, Senhor. Fala de novo, levanta a sua mão bem alto e fala assim: nós precisamos da tua presença, Senhor. Aleluia. Olha o quinto princípio aí. É preciso ansiar pela glória de Deus, ou seja, é preciso querer a glória de Deus. Fala comigo assim: eu quero a glória de Deus. Fala comigo: eu quero a glória de Deus. Agora levanta a sua mão bem alto e fala: eu quero a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Veja o versículo 18 a 22, olha só, versículo 18, Êxodo 33, 18. Veja assim, ó. A fé é Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e aprimorei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Meu irmão, Deus é soberano. Tem gente que acha que Deus é um balconista. Senhor, eu quero, e é para hoje, e bota para preço, quer colocar Deus na parede. Tem igreja que fala assim: Deus tem que te abençoar. Meu irmão, Deus tem a obrigação de abençoar alguém? Deus tem obrigação, e Ele se sente coagido de que nós possamos exigir alguma coisa dele? Não. Claro que não. Nós que somos servos, dependentes de
Deus, e nós é que temos que nos quebrantar diante dele, derramar a nossa alma diante do Senhor, e aí, aleluia, a glória de Deus é manifesta, porque somos dependentes de Deus. Quando nós abrimos o coração, derramamos a nossa alma, derramamos nosso coração com sinceridade, a Shekinah do Senhor é manifesta no nosso meio. Quando nós queremos, quando nós ansiamos pela presença do Senhor. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus, nós somos carentes da presença de Deus. É preciso nós entendermos isso. O sexto princípio diz assim: é preciso que os líderes ansiem